Nós vamos abrir nossas Bíblias em Mateus, capítulo 10. Evangelho de Mateus, no capítulo 10. Evangelho de Mateus, capítulo 10. Do 1 ao 4. Evangelho de Mateus, capítulo 10, do 1 até o 4. Vamos ler juntos? Quem achou, lê comigo. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: primeiro, Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Então nós queremos aqui, como já cantamos, dizer que nós fomos escolhidos por Cristo. Escolhidos por Deus, é um privilégio para nós. Nós que estávamos perdidos, nós fomos achados porque Ele nos escolheu. E Ele veio exatamente ao nosso encontro para nos resgatar. E os irmãos já sabem muito bem a respeito disso, que Ele deixou a sua glória, se humilhou, se fez homem, para nos resgatar dos nossos pecados, nos achar no meio dos perdidos desse mundo, para poder então nos dar a vida eterna. Então este aqui é o segundo discurso de Jesus, é o segundo sermão de Jesus. Temos alguns sermões de Jesus aqui no Novo Testamento, e este é o segundo maior dos sermões de Jesus. O primeiro deles foi o Sermão do Monte, que tem 3 capítulos. O segundo deles, então, aqui, tem um capítulo inteiro, o capítulo 10, é o segundo sermão de Jesus. E Jesus, então, neste sermão aqui, no início do sermão, ele chama para si alguns homens, que chama eles de discípulos, e Jesus, então, passa a comissionar esses homens aqui, São os discípulos, chamados de apóstolos, e ele passa, então, a comissionar eles. Tipo assim, agora vocês vão começar a colocar em prática o que já têm aprendido até aqui. É um treinamento. E é assim que é discipulado. Então Jesus vai treinando os seus discípulos, e assim nós somos treinados no dia a dia para ser enviados também por Cristo Jesus. Então estes 4 primeiros versículos, eles vão tratar da escolha, e a partir do versículo 5, seria então a instrução e o envio de Jesus, desses homens, como nós vamos ver em outras ocasiões aqui, para o meio de lobos. Tá? Muitos falam assim: eu quero sair e trabalhar em missões, trabalhar lá na França, lá na Itália, não sei aonde. Diferente do que o envio de Jesus, O envio de Jesus, ele falou: olha, vocês não estão indo nem para o meio de ovelha, não, vocês estão indo para o meio de lobos. Tá? Então, é um grande desafio. Então, quando você enfrenta uma dificuldade para testemunhar, quando as pessoas acabam muitas vezes ridicularizando, criticando, zombando, saiba que você foi enviado por meio de lobos, por meio não de ovelhas, mas de lobos. Então, é ali que nós temos que testemunhar mesmo. Jesus preparou os discípulos para enviar eles desta forma. Mas isso nós vamos vendo, então, mais para frente. E alguns chamam este sermão aqui, do sermão do encorajamento, ou do empoderamento, que Jesus os envia, mas ele dá poder para eles, tanto para pregar, como para expulsar demônios e curar enfermidades. Então, é um triplo poder que ele dá para os seus discípulos, para os apóstolos aqui. Então, se nós juntarmos, e eu sempre falo que é bom nós lermos os outros evangelhos, para poder então a gente ter a história completa do assunto,
e juntando, então, o que nós chamamos dos evangelhos sinóticos. Sinóticos são aqueles que têm a maior parte dos escritos é igual. Tá? Então, quase tudo, ou uma grande parcela, né, do que Mateus escreveu, você encontra em Marcos e encontra em Lucas também. João é o único mais diferente deles aí. Mas os outros três têm uma grande porção que trabalham sobre o mesmo assunto, só que tem alguns detalhes, porque a finalidade de cada um dos evangelhos escritos para as pessoas, ele teve uma finalidade um pouquinho diferente lá. Por isso, algumas informações foram omitidas para um e foram dadas, então, para outros. E aqui o resumo, né, desta passagem, ela diz assim, então, juntando os outros, né? Jesus subiu ao monte a fim de orar, passou a noite orando a Deus. Quando amanheceu, ele chamou os seus discípulos, chamou aqueles que ele quis, e eles vieram ter com Jesus, e ele escolheu dentre eles 12 para estarem com eles. E Jesus deu então o nome de apóstolos, e além de chamar eles para estarem com ele, ele também os chamou para os enviar a pregar e a exercer a autoridade e expelir demônios e curar as enfermidades. Então nós queremos destacar aqui 3 coisas nesse texto. A primeira delas que nós queremos destacar é a soberania de Cristo na escolha. A segunda coisa é a autoridade de Jesus, tanto a autoridade dele como a autoridade que ele dá para os seus discípulos. E, em terceiro lugar, tratar mais especificamente sobre esses 12 homens. Então, a primeira coisa aqui é a soberania de Cristo na escolha, tendo chamado os seus 12 discípulos. Jesus chamou. Jesus foi quem escolheu. Ele passou a noite orando, e diz um dos outros evangelistas que ele chamou aqueles que ele quis. Ninguém se ofereceu, ninguém indicou, não houve nenhuma interferência externa, nenhum apadrinhamento, mas Jesus fez tudo conforme o conselho da sua vontade. Não consultou ninguém, não pediu opinião de ninguém, não ouviu ninguém a não ser Deus, porque ele estava orando a Deus. Isso mostra que Jesus tem toda a autoridade para chamar quem ele quer. Muitas vezes as pessoas falam, mas Deus é injusto, porque ele chamou uns, não chamou outros. Por que injusto? Se o que nós merecemos é a morte, o salário do pecado é a morte, e todos pecaram, então todos estão destinados à morte. E Deus quis escolher alguns dentre esses. Qual é a injustiça nisso? Nenhuma. É para nós um privilégio de termos sido escolhidos, e por isso uma grande responsabilidade, além do privilégio, uma grande responsabilidade de viver e servir ao Senhor. Nós que não podíamos alcançar essa salvação, fomos alcançados por ela. O que nós fizemos para isso? Nada. Mas Ele nos alcançou. Então Ele nos escolheu, tá? Conforme o conselho da sua vontade. E a Bíblia diz que o conselho da vontade de Deus, a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Então Jesus, ele não precisa do homem para completar a sua missão. Mas olha o privilégio que ele nos deu de compartilhar, para que nós pudéssemos fazer parte desta missão. Ele veio, nos alcançou, e agora ele deixa a igreja para alcançar os outros. A igreja não salva, quem salva é Cristo. Mas por meio da igreja, nós vimos hoje cedo na escola dominical, é por meio da igreja, e a igreja que prega, a igreja que foi enviada para levar o evangelho, para levar as boas novas de salvação àqueles que estão perdidos. Então, Jesus os escolheu para estarem com ele. Eu gosto muito dessa expressão, que Jesus chamou aqueles homens para estarem com ele, andar com ele, caminhar nas caminhadas de Jesus com ele, andando no rastro de Jesus, sem perder o rumo, o rastro, né? Por um vento, ou por uma chuva, ou por qualquer outra coisa, mas andar tão próximo que você consegue pisar nos rastros de Jesus. E o discípulo é isso. O discípulo é aquele que anda com o seu mestre. O discípulo é aquele que anda após o seu mestre. Muitas vezes é um pouco difícil.
Num dos episódios, os discípulos falaram: mestre, mas agora há pouco queriam tirar a tua vida em Jerusalém. Nós saímos de lá, agora quer voltar para lá? Vamos embora. E o que eles falaram? Vamos morrer com ele então, vamos embora, vamos junto. O discípulo não desiste, ele vai até o fim, até as últimas consequências. Esse é o verdadeiro discípulo, e só é discípulo aquele que crê, e todo aquele que crê é um discípulo de Cristo Jesus. Ou obediente ou negligente. E se é negligente, vai enfrentar problemas aí na frente, como o próprio texto de Coríntios que nós falamos aí. Então, aqui nós aprendemos que aqueles que são discípulos de Jesus, eles aprendem com Jesus, eles seguem a Jesus, eles imitam a Jesus. Ou eles não são de Jesus ainda. Talvez é bom fazer uma reflexão para ver se de fato está na fé, para crer em Cristo Jesus. Porque aquele que crê em Cristo é um discípulo de Cristo e deve seguir a Cristo Jesus, imitar a Cristo. Então é andar tão próximo dele que você vê como que ele faz. Dona Nilvia, Fernanda, que ajeita esses vasos e tal, né? Mas como que elas fizeram? Se tivesse vindo, né, Dona Nilvia, 3, 4 horas da tarde aqui, dar uma olhada, dar uma espiada, você ia saber como é que foi feito. O discípulo, ele anda perto, observando o que está sendo feito, como que é feito. E é assim que nós devemos andar, olhando para Cristo, para imitarmos a Cristo Jesus. Todos os discípulos recebem autoridade e poder para realizar a sua missão. Todos nós recebemos poder do Senhor Jesus. Nós vamos ver essa questão do poder de Jesus um pouquinho mais para frente, mas todos nós recebemos poder para poder então realizar a missão, que consiste em pregar e libertar. Pregar no sentido de anunciar o evangelho e ensinar. Se assentar, como no primeiro sermão, no Sermão do Monte, Jesus se assentou com os seus discípulos e ali então ele passou a ensinar eles. E a partir daí então, a missão também da própria igreja, além de pregar, de ensinar, é curar e expulsar demônios. Isso tudo por meio da palavra e também da oração. Hoje não tem mais o ofício do apóstolo, tá? Não temos mais apóstolos, mas a missão que foi dada para eles é dada para toda a igreja. Então não tem mais os apóstolos, mas sim a missão que foi dada para toda a igreja foi dada, e nós então cumprimos com esta ordem. Significa que nós não precisamos chamar o pastor quando está alguém doente para orar por ele. Significa que nós não precisamos chamar o pastor quando está alguém endemoniado. Não precisamos chamar o pastor para fazer uma oração para uma pessoa que está precisando. Todos nós fomos enviados para fazer isso. Todos nós. E nós não podemos nos esconder, ou então não podemos deixar de fazer isso, não podemos nos acovardar diante disso. Porque Ele nos deu poder para isso. Você pode orar. Você pode realizar a obra do Senhor. Pastor, vem aqui porque eu queria levar o senhor lá, falar com a minha vizinha, o meu vizinho lá, falar de Jesus para eles. Então, vai junto lá que nós vamos falar para as duas, porque, você não sabe? Não, eu sei. Então, fala o que sabe, tá bom? Só para despertar os irmãos nesse sentido. Que tem pessoas, pastor, o que eu faço agora? Minha vizinha está doente. Ore por ela. Diz que uma vez ligaram para um pastor, 3 horas da madrugada. E aí estava um tendel na casa, aquela coisa arada toda, E era uma pessoa endemoniada que estava lá. E aí as pessoas falando, pastor, nós estamos aqui, nós precisávamos que o senhor viesse aqui para orar. Ele falou, pode orar. Você está aí. É um crente, é um discípulo de Jesus. Ele tem dado poder e autoridade sobre os espíritos imundos. Por que você não ora? Deixa o pastor dormir nesse horário aí, você está lá. Você já está acordado, já está na batalha. Realiza a obra. Deus tem dado poder, Jesus tem dado esse poder para isso. Então, meus irmãos, eles foram os pilares da fundação da igreja nos moldes do Novo Testamento. Porque a igreja de Cristo é formada desde os primeiros homens, de Adão e Eva. Mas naquele molde do Velho Testamento. Agora, numa nova aliança, aquilo que a nação de Israel deveria fazer, agora a igreja que vai fazer.
Então, a igreja, ela sempre existiu, já lá no Velho Testamento, mas não nos moldes agora, novo modelo no sentido de que agora não é mais pela lei, mas sim pela graça de Cristo Jesus. E todo discípulo, ele exerce a função de representar aquele que nos comissionou. Então, se alguém pergunta para você se você é um discípulo de Cristo, um crente em Cristo Jesus, você vai dizer que sim. Aquela pessoa vai entender que você é um representante de Cristo Jesus ali no mundo, ou então não é convertido. Então veja que o privilégio e responsabilidade nossa de representar a Cristo aonde nós estamos. Então é Cristo quem nos escolheu antes da fundação do mundo. E isso nos dá uma segurança muito grande. Se não fosse escolhido, não estaria aqui. Tem tantos outros lugares que a pessoa estaria, mas não aqui. É Cristo quem nos chama, e Ele nos chama por meio da sua palavra e do Espírito Santo. Ele nos chama. A pessoa, por um versículo, por um folheto, ou por uma mensagem, ele vai ouvir do Evangelho, porque não há salvação sem a pregação da palavra de Deus. Se não ouvir do Evangelho de Cristo, ninguém será salvo. Então é a responsabilidade da igreja. É grande a responsabilidade da igreja. Então Cristo nos escolheu para a salvação eterna, para sermos seus discípulos, para sermos seus embaixadores aqui no mundo. Então Ele chamou porque Ele quis. Não havia mérito em nós. Nada que pudesse atrair, a não ser a misericórdia de Deus olhando para o nosso pecado e para a nossa miséria. E todo aquele que é chamado é capacitado por Cristo Jesus. Agora, eu queria, se os irmãos depois lerem nos outros evangelhos, se Jesus, Filho de Deus, sendo Deus, passou a noite orando para escolher 12 homens para estarem com Ele, por que nós não oramos mais para fazer as nossas escolhas? Vocês já perceberam que a maioria das vezes nós escolhemos e daí nós oramos para que Deus abençoe a nossa escolha? Tipo colocando Deus em saia justa, colocando Deus contra a parede. Então, o que nós teríamos que fazer? Passe uma noite orando para saber qual é a vontade de Deus e não estabeleça a sua vontade e agora coloque Deus para poder fazer com que a tua vontade seja cumprida. É a dele. Então nós temos que orar mais para descobrir a vontade de Deus, o propósito de Deus, o plano de Deus para a realização da obra de Deus. O quanto nós temos orado? Nós temos orado pouco, sem conhecer a vida de todos, mas aquele que ora bastante, se dividir com os demais aqui, vai baixar bastante o nível aí. Nós oramos, desculpa a expressão, mas muito pouco. Nós oramos pouco. Não sei o que está mais errado aí, se é muito pouco ou pouco demais. Nós erramos por não orar. Deveríamos orar mais. Tem membros da igreja que nem sabem que tem culto de oração na sexta-feira. Nós precisamos orar. Segunda coisa que nós temos que destacar aqui nesse texto é a autoridade. Diz o versículo B, então, que deu-lhes Jesus a autoridade sobre espíritos imundos para os expelir, para curar toda sorte de doenças e enfermidades. E nos outros evangelhos também nós vemos que é para a autoridade para pregar. Então, primeiro, nós temos que destacar aqui que Jesus é aquele que tem toda a autoridade. Ele diz assim: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Está em Mateus, capítulo 28. E segundo lugar é que ele tem autoridade para conceder a autoridade. Então, ele tem toda a autoridade e ele está autorizado por Deus a dar toda a autoridade que ele quiser para cada um dos seus discípulos. E assim ele o tem feito. E ele tem dado autoridade. Então, além de designar esses homens para estarem com ele, Jesus deu autoridade para pregar, para expelir demônios e curar enfermidades. Então, aqui nós temos uma tríplice autoridade. A autoridade para pregar, para ensinar, tá? E esta é uma das prioridades na missão.
Porque não adianta expulsar demônios e se o cara não ouviu do evangelho, não se converter, ele vai para o inferno. Não adianta curar, se o cara é curado e não creu em Cristo Jesus, ele vai ir para o inferno. Então a prioridade na missão é pregar, tanto é que nós podemos ver que Jesus se compadecia das multidões e a primeira coisa era pregar o evangelho do reino e depois ele realizava os outros sinais, as outras obras. Então nós precisamos pregar, ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. O pagão, o idólatra, o ateu, que nunca ouviu do evangelho, ele vai morrer em seus pecados. E a responsabilidade é nossa, que não anunciamos o evangelho, que não falamos do evangelho de Cristo Jesus. Porque nós hoje somos a boca de Deus, né? A igreja ficou responsável por pregar o evangelho aqui nesse mundo. E a igreja muitas vezes entra em ativismo ao invés de pregar o evangelho. A igreja gasta mais tempo em reunião do que em oração. Lembrando que nós somos atalaias, responsáveis pela divulgação, pela pregação do evangelho de Cristo Jesus. Mas também nós recebemos autoridade para libertar. E quando a pessoa crê em Cristo Jesus, automaticamente também, não tem como, se ela crê em Cristo Jesus, continuar sendo possuída pelo inimigo. Ela está sendo liberta pela própria pregação do evangelho. Quando ela se converte a Cristo Jesus, ela vai sendo liberta. Mas também em outras ocasiões, a igreja tem recebido o poder para libertar as pessoas. Tanto uma pessoa que está endemoniada, como aqueles que estão amarrados, escravizados, sendo conduzidos à morte por causa do pecado, que Satanás adula na vida das pessoas. E as pessoas ficam ali com dó de largar aquele pecado. É o Satanás agindo para que a pessoa permaneça no pecado e permaneça separado de Deus. E Deus nos deu autoridade para libertar essas pessoas das garras do diabo, mas também para curar. Autoridade para curar. Vocês já talvez tiveram experiência assim, de orar pedindo: Senhor, olha para minha mãe, para o meu filho, para essa enfermidade, mas será? Ah, Deus curou, Jesus curou no passado, mas Ele cura nos dias de hoje? Mas se Ele é o mesmo, Ele vai curar. E nós temos que crer nesse poder, porque Ele nos deu a autoridade também para orar. Então nós temos que orar e crer, né, para que Deus esteja também curando vidas, restaurando pessoas. Nós não vamos entrar, nos aprofundar nisso, porque existe também os propósitos de Deus até nas tribulações. Nós temos que tirar proveito nas tribulações, e muitas vezes é necessário, no caso de Jó até mesmo, né? Porque Jó era um cara íntegro, temente a Deus, se desviava do mal. Pensa num homem bom, santo. Mas no fundo Deus conhecia a totalidade do seu coração, Ele sabia que tinha um orgulhozinho lá dentro ainda, e precisava tirar. Eu fico pensando assim, se eu fosse como Jó, já estava bom, tá? Já estava bom demais. Mas Deus falou: ele precisa melhorar, Jó. E aí Jó apresentou um monte de queixas, etc. e tal, né? E aí depois Jó falou assim: Senhor, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos, você vê, minha experiência é muito maior. Deus fez um monte de pergunta retórica para ele, não deu tempo, né, para ele responder e se justificar em nenhuma delas. E Jó se humilhou na presença de Deus. Um cara bom, se tornou melhor ainda. Então, meus irmãos, nós temos que saber que algumas coisas também estão postas a nós. E não vamos nos ver livres delas, mas podemos tirar lições preciosas e crescer na graça de Cristo Jesus. Mas vamos crer no poder de Deus, né, que deu a sua igreja para também realizar milagres. E por último, então, é a lista dos 12 apóstolos. Tá? Os irmãos têm aí, do versículo 2 ao 4, a lista desses 12 homens. E eu faço aqui um resumo juntando o que os outros evangelistas também fizeram. A lista, nos 3 evangelhos, elas são praticamente iguais. Todos os 3 destacam que Simão, irmão de André, ele teve o seu nome mudado por Jesus para Pedro. Marcos diz que os filhos de Zebedeu, que é Tiago e João, Jesus deu para eles o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. Tá? Então, aquele João, o discípulo amado, o discípulo do amor, ele era um homem temperamental, explosivo.
O João amoroso não era assim no começo, ele foi transformado por Jesus. Então tem pessoas que falam assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim, eu não mudo, eu sou assim, não levo desaforo para casa. O João era assim, o apóstolo amado, que fala muito do amor, ele era um cara assim. Para ele, quando os samaritanos não queriam acolher Jesus, ele falou, vamos pedir fogo do céu, vamos acabar com esses caras aí. Ele não ia na canela, ele ia para derrubar mesmo. E olha que homem que se tornou. Jesus pode transformar a nossa vida. Jesus pode fazer coisas grandes aí na nossa vida. Tá? Então, Lucas ele vai substituir o nome de Tadeu para Judas, que não é o Judas Iscariotes, né? É o filho de Tiago. Mateus, ele diz que Mateus era o publicano mesmo, então ele se identifica ali. Todos esses discípulos eram da Galileia, com exceção de Judas Iscariotes, que era da Judéia. Os outros todos eram da Galileia. Tá? Pelo menos 4 deles eram pescadores. A maioria deles eram homens iletrados. Talvez o Judas era o mais sabidão deles, o cara talvez mais preparado aí. 2 deles, eles são mencionados apenas aqui, em nenhum outro lugar da Bíblia são mencionados os seus nomes. Mas não significa que o Senhor chamou e não deu em nada. Eles tiveram a sua função. Então, aquela irmã que não canta no louvor, que não é líder de célula, mas que está com o joelho no chão, orando em casa e que ninguém vê, não foi chamada à toa, não. Tem uma grande obra, um grande ministério para realizar. Está fazendo uma grande obra no reino do Senhor. Tá? Não fazem grandes obras só os que aparecem, mas aqueles que estão nos bastidores muitas vezes. E esses que os nomes não são mais mencionados, não ache que eles não foram importantes. Todos eles foram chamados para exercer uma grande função, com exceção de um deles. Então, dentro desses 12, os 3 evangelistas, eles então registram que Judas Iscariotes foi aquele que traiu a Cristo Jesus. Eles destacam Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Ele era um dos 12. Ele andou com Jesus. Ele era próximo de Jesus. E ele se tornou um traidor. Eu andei pesquisando bastante aí. Jesus chamou Judas para o trair? Não. Jesus chamou Judas para ser um apóstolo. Jesus chamou Judas para ser um discípulo dele. Judas, ele era tão confiável no grupo dos apóstolos que foi o único que ocupava um cargo. No grupo dele só tinha um cargo de tesoureiro, era o que cuidava das finanças. Recebia uma oferta para comprar pão, para ajudar um pobre, fazer não sei o quê, e Judas era essa pessoa. Talvez por ser o mais entendido deles, né? Era o cara que sabia então fazer as contas aí e tal, e é ele que tinha a bolsa, é ele quem cuidava das finanças do grupo aí. Jesus, não tem nada aqui, né? Tá sem dinheiro para nós resolver os problemas aí. Então esse homem estava andando com Cristo e foi escolhido não para ser o traidor, mas foi escolhido para ser um apóstolo de Cristo Jesus. Tá? Então, posteriormente, João, ele vai escrever, né, no seu evangelho, mas depois de tudo o que aconteceu, porque os evangelhos foram escritos depois da ressurreição de Cristo Jesus, então João, ele vai dizer que Judas, ele era o ladrão. Depois eles entenderam. Depois de todos os acontecimentos, da morte de Jesus, ressurreição de Jesus, eles começaram a conversar, vocês lembram? O Judas. Mas na hora eles não sabiam. Judas participou da Santa Ceia, tomou Santa Ceia. E aí então, o espírito maligno, Satanás, entrou em Judas, e aí Judas saiu. E olha o tamanho da confiança dos discípulos, porque eles não desconfiaram de nada. Perguntando, mas quem é Senhor? Quem é Senhor? E Jesus tinha declarado, quem coloca a mão comigo no prato. Ninguém percebeu que Judas comeu, que Jesus molhou e deu para Judas comer. Ninguém percebeu. De tanta confiança que eles tinham nele. E quando Judas saiu, eles pensaram, bom, ele deve comprar alguma coisa para a festa ainda, porque eles estavam comemorando a festa da Páscoa, ou para buscar alguma coisa para ajudar os pobres. Olha a inocência dos demais discípulos aí. Olha a confiança que eles tinham nesse homem, porque ele foi separado por Cristo para ser apóstolo. Mas ele levantou ali para trair Jesus, para vender Jesus, para entregar Jesus.
E aqui, meus irmãos, eu quero dizer que alguém muito próximo de Jesus, escolhido por Jesus, que já fez e está fazendo grandes coisas, corre o mesmo risco de Judas. Nós não podemos nos acomodar, nós não podemos relaxar, nós não podemos baixar a guarda. Nós temos que estar atentos. A Bíblia diz que o diabo, nosso inimigo, ele anda em derredor como um leão rugindo, procurando para devorar, para destruir, para acabar, como ele fez com a vida de Judas. E nós precisamos estar atentos para isso. Ninguém está livre de cair nas mesmas tentações que Judas caiu. O pecado, meus irmãos, ele vai endurecendo o coração, ele vai cauterizando a mente. E a gente não vai percebendo isso tão claramente. Dizem aí, não sei se é verdade, nem quero fazer essa experiência para não judiar do bichinho, mas diz que você pode cozinhar um sapo, né, uma rã, vivo. Você coloca na água e vai só aumentando devagarzinho. Ela vai amornando e ele vai se acostumando. Isso aí eu já ouvi desde quando eu era pequeno, ia na escola, né? Não sei também se é verdade isso aí, tá? Mas dizem que ela vai se acostumando com a temperatura e ela não pula fora. Ela morre cozida ali dentro. E é isso que aconteceu com o Judas. 10 para cá, desviando da bolsa, 50 para lá, desviando as ofertas, fazendo alguma coisa. A avareza foi crescendo no seu coração, o pecado endurecendo o seu coração, e daqui a pouco, 30 moedas de prata, maravilhosa, né? Extraordinário. E aí então, ele acabou tendo remorso. Isso é outra coisa importante para nós prestarmos atenção aqui. Uma pessoa, quando já está com a mente cauterizada pelo pecado, que ela já não sente mais repulsa pelo pecado, o máximo que ela pode sentir é remorso, mas nunca arrependimento mais. E a pessoa que já sente apenas remorso pelo pecado, ela jamais se arrepende para a vida eterna. Judas fez o quê quando ele sentiu remorso? Esse arrependimento sem verdadeiro arrependimento, sentiu remorso, ele foi e se enforcou. Achou que ia resolver o problema dele. Pedro, logo em seguida, né, que também negou Jesus, mas ele se arrependeu e chorou amargamente os seus pecados. Essa é a grande diferença. Você tem sentido remorso pelos pecados que tem cometido? Ou arrependimento de lágrimas, de tristeza, de dizer como Paulo, miserável homem que sou. Hoje aí, né, tem uns movimentos, até dentro das igrejas evangélicas, você não pode mais falar esses versículos. Miserável homem que sou. Não, pastor, o senhor tem que... Você é um filho de Deus, se exaltar, você tem que crescer. Tudo bem, vamos colocar as coisas em devido lugar, somos filhos de Deus, mas se nós não sentir nojo pelo pecado, repulsa pelo pecado, verdadeiro arrependimento pelo pecado, é o próximo Judas da fila, que vai cair nos mesmos erros de Judas. Então, não se torne mais um Judas no meio do povo de Deus, já tem muitos por aí. Deus tem chamado você para o arrependimento, para a salvação, para fazer a obra dele, para seguir os caminhos do Senhor. Lembre que Judas não foi escolhido para ser o traidor, mas foi escolhido para ser um apóstolo. Lembra, você foi escolhido por Deus, chamado por Deus para ser salvo e não para ir para o inferno. Jesus, no catecúmenos, né, os meus alunos aí, no catecúmenos, Jesus não veio para julgar o mundo já está julgado. Ele veio para salvar o mundo, ele veio para resgatar o mundo. Jesus não veio aqui para pisar no pescoço do morto. Jesus veio para dar vida ao morto. E esse morto somos nós, ou éramos nós, e Cristo nos deu vida. Se você ainda não tem esta vida, lembre que você foi escolhido para a vida eterna e não para a morte eterna, porque você já estava destinado à morte eterna, todo ser humano, por causa do pecado. Agora, Cristo nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos salvos e para sermos, então, servos de Cristo Jesus. E ele nos dá toda a autoridade para poder fazer a obra do Senhor. Você é quem decide ser um discípulo de Cristo ou um traidor de Cristo Jesus. Vamos ficar em pé? Vamos orar? Senhor nosso Deus,
Nós queremos pedir para que o Teu Espírito Santo continue inquietando o nosso coração, aplicando estas lições na vida de cada um de nós. O Senhor nos escolheu porque quis, não havia mérito em nós. O Senhor nos escolheu e nos enviou para pregar e para trazer libertações aos cativos. Nos deu autoridade e poder sobre os espíritos imundos. Ó Deus, e o Senhor também tem, ó Deus, nos chamado para sermos seus discípulos, seus apóstolos. E muitos têm sido chamados, mas têm negligenciado como Judas. Se tem alguém que está resistindo ao teu chamado, à tua ordem, que talvez está envolvido no pecado, que nesta noite o Senhor liberte. Que o Senhor inquiete o coração para que não venha fechar os seus olhos nesta noite, sem, ó Deus, se arrepender profundamente dos seus pecados e receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos para que o Senhor esteja nos abençoando e agradecemos por ter nos escolhido e que possamos sair daqui com esta convicção para não nos envergonharmos do Evangelho, mas compartilhar e testemunhar do teu grande amor, para que os que ainda não te conhecem possam conhecer e serem salvos, assim como nós já o fomos. Assim nós oramos, agradecidos, louvando e bendizendo o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus repouse e permaneça sobre cada um de nós, desde agora e para todo sempre. Amém. Os irmãos podem se assentar, está encerrado o culto, agradecemos a presença dos irmãos e estarei ali na porta